Olá, boa tarde a todos, boa tarde, minha irmã querida Bianca Câmpora. Estamos aqui ao vivo na Casa dos Sete Saberes, YouTube, Facebook e também YouTube Bianca Câmpora. Então, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube Bianca Câmpora, aproveita e se inscreve no canal dela e também no nosso canal Casa dos Sete Saberes e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Boa tarde, minha irmã Bianca, seja muito bem-vinda nessa tarde maravilhosa, estamos juntas mais uma vez, isso é uma grande alegria para mim, porque tem uma distância, né, entre nós duas aí de 5 horas, mas as redes sociais nos permitem essa aproximação. Boa tarde. Boa tarde a todos. É tão bom, gente, porque quando a gente sempre entra um pouco antes, né, então a gente consegue conversar, trocar uma ideia, porque a Irmã Gêmea tem essa conectividade e essa sintonia muito grande, né? Então é muito legal a gente poder ter esses momentos juntos. É claro que a gente se fala em outros momentos, mas esse momento é muito especial, principalmente de ajudar o próximo, de fazer as pessoas despertarem para a sua consciência, né? Então, cada dia, cada semana, a gente escolhe com muito carinho os temas mais atuais, aqueles temas que a gente sente necessidade de estar falando para ajudar você nesse momento, né? Nesse momento não só de isolamento social, mas de transformação a nível planetário, digamos assim. Então, a gente está num momento realmente de transformação. E esse momento de olhar para dentro e de se transformar, de se conhecer, de se amar, eu acho que é muito importante, porque quem não está conseguindo fazer isso nesse momento, eu acho que depois que isso tudo passar, talvez tenha dificuldade de saber lidar com algumas situações, né? Então, acho que é só a gratidão de estar aqui compartilhando essa existência com a minha irmã maravilhosa e que compartilhando aí os nossos estudos, as nossas colaborações com vocês, né? Amigos e seguidores que são a nossa razão de estar aqui nesse momento hoje, buscando aí novidades para vocês o tempo inteiro. E nessa troca maravilhosa. E o nosso tema de hoje é: você está jogando no seu time? Esse é o nosso vídeo 27, né? O tempo vai passando e a gente vai aqui se envolvendo, né? E como isso é rico também. Você está jogando no seu time? Será que você está jogando no seu time? Então, vamos começar falando dessa temática. O que a gente vai tratar hoje nessa temática de você estar jogando no seu time, Bianca? Olha, eu acho que o tempo inteiro a gente é testado se a gente quer continuar jogando nosso time ou não, né? Então, o tempo inteiro aparecem situações na nossa vida de trabalho, de relacionamento, e a gente, às vezes, acaba se auto-boicotando, né? Ou até aceitando determinadas situações porque a sociedade espera aquilo de você, ou porque você acha que é o melhor naquele momento, e talvez aquilo ali esteja te desviando do seu próprio jogo, né, da sua essência, do seu propósito. Então, quando a gente fala se você está jogando no seu próprio time, você aprender a dizer não e dizer sim para você mesmo e para as situações que às vezes elas são enganadoras, né, Beatriz? Eu acho que é isso. Aconteceu isso comigo essa semana, estava conversando com a Beatriz. Então, às vezes a gente recebe algumas propostas, vem algumas coisas, mas a gente precisa pensar, né, se aquilo ali vai ajudar ou vai atrapalhar, ou vai distanciar você do que você quer, dos seus sonhos, da sua qualidade de vida, daquilo que você vem buscando para você. Então, esse processo de escolha, ele é muito importante, né? Eu tenho a sorte, claro, de ter uma irmã maravilhosa que me ajuda, que a gente compartilha muita coisa, eu troco com ela, troco comigo. Mas se você ainda não tem essa sorte, né, você pode procurar ajuda, que eu acho que isso é muito importante. Nós estamos aqui para ajudar. Mas a pessoa pode ter alguém, algum amigo, alguém, uma família que possa, né, fazer parte da sua rede de apoio, que possa colaborar para também poder trocar, né? Uma das coisas... Boa tarde, pessoal que está chegando aí, muito boa tarde. Boa tarde. O que acontece, gente, é que a gente também vai observando que quando a gente faz uma escolha e observa exatamente o que encanta, faz brilhar os nossos olhos, o que encanta a nossa alma, o nosso ser, a nossa essência, a gente começa a trilhar um caminho. E uma frase maravilhosa que a gente já falou numa live, que é uma frase incrível do Steve Jobs, é que quando você faz uma escolha, né, e você foca em alguma coisa, não é só simplesmente dizer sim para aquilo que você quer, mas é para dizer não para tudo aquilo que vai te atrapalhar e tudo aquilo que você não quer. E que, inclusive, pode aparecer
como uma coisa maravilhosa, surpreendente, porque o ego gosta de brilhar, né? Então, de repente, vai lá, poxa, isso aqui é uma proposta incrível, extraordinária, e quando você vai ver, aquilo, na verdade, está mais te atrapalhando, roubando sua energia, te deixando cansado e te afastando daquilo que você gosta de fazer, que te encanta, e você vai ficando meio murchinho, né? Ao invés de te animar, de te dar energia, de colocar você para cima. Então, isso também é importante, é você observar os nãos que você precisa dizer para aqueles convites que vêm para você e também para as situações que se apresentam à sua volta. Tem uma frase que a gente acho que falou lá num dos primeiros vídeos, das nossas primeiras lives, que é a respeito daquilo que a gente importa para dentro da gente. A gente, tudo na vida, quando a gente fala por exemplo, de autorrealização, que é alguma coisa que depende da gente, mas a gente não é um ser sozinho. A gente está sempre na relação com as outras pessoas. Então, para a gente poder estar bem nessa relação com as outras pessoas, a gente também precisa ter um autodirecionamento, a gente poder se centrar, se observar, fazer escolhas, observar a nossa própria essência, a nossa vida, para a gente poder fazer escolhas e se autodirecionar. E alinhar as nossas relações interpessoais com o trabalho, com as pessoas, com a família, relacionamento de cônjuge, né, matrimonial, namoro, namorado, namorada, para que você possa realmente alinhar isso na direção da sua autorrealização e que tenha respeito das pessoas com você. Eu acho que isso é essencial, que as pessoas possam te respeitar, mas isso não vai acontecer se, em primeiro lugar, você não se respeitar, se, em primeiro lugar, você não fizer suas escolhas, porque senão o que acontece é que a gente vai se perdendo da gente, e eu acho que essa é a grande questão quando a gente fala dessa frase, né? Será que você está jogando no seu time? Então, tem uma frase que fala o seguinte: para você realizar grandes coisas, tudo o que você precisa fazer é realizar pequenas coisas todos os dias, no direcionamento daquilo que você deseja, que você acredita. Então, todos os dias fazer pequenas coisas, aí você vai estar jogando no seu time. Mas, vou passar a palavra já para a Bianca, mas cuidado para dentro desse processo da sua autoescolha, você não ficar o tempo todo se auto-boicotando. O que é auto-boicote? No momento em que alguma coisa não sai do jeito que você planejou ou do jeito que você quer, e olha que isso, nossa, vai acontecer muitas vezes na nossa vida, muitas vezes as coisas não saem do jeito que a gente espera, do jeito que a gente deseja ou do jeito que a gente planejou, né? E aí você vai, na compensação para você ficar bem, você compensa em alguma coisa que, na verdade, te faz mal. Né? Então, assim, te faz mal e te faz bem naquele momento, temporariamente, mas te faz mal em seguida, como encher a cara de chocolate, bebida alcoólica, drogas, né? Compulsão alimentar, compulsão por comprar, vou no shopping, vou comprar um monte de coisa para mim, e aí depois vem a conta para você pagar, né? Então, isso no final não vai fazer tão bem assim. Então, assim, aqueles prazeres momentâneos que são, na verdade, prazeres que podem te dar imediatamente uma satisfação, mas que, na verdade, estão apenas enganando você, porque depois você vai pagar a conta de alguma forma. Então, a necessidade que a gente precisa de olhar para dentro e saber se dar prazer de uma forma real, o prazer da sua essência, o prazer da sua alma, que não é, eu vou repetir, não é um prazer material. Não é, porque muitas vezes a gente vai compensar naquele prazer material que é instantâneo, imediato, mas o que a nossa essência quer é um prazer que está além, que é para o nosso ser, que a gente se sinta numa plenitude. Que até aquele prazer material, imediatamente depois, ele é fugaz, né? Ele acaba. E aí vem outra coisa depois. Então, aquilo te preenche por instantes. E é muito efêmero, acaba rapidamente. Porque a sua alma quer mais. Ela não quer aquilo dali, isso não é só material, né? Então, é importante também que a gente possa trazer essa consciência do que realmente te preenche. E não aquilo que te preenche agora, imediatamente, que no momento seguinte já deixou de preencher, ainda vai trazer para você um sentimento de culpa, um sentimento de responsabilidade inadequado, né? Porque tem aquele sentimento de responsabilidade inadequado que é quando você se culpa e fala, nossa, não devia ter feito isso, né? Não é isso, Bianca? Sim, e ainda eu acho que essa questão da escolha que você está falando, né, de que a temática hoje, seja bem-vindo aí, pessoal que está chegando, na questão da gente estar jogando no nosso próprio time, e aí o que a gente percebe é que muitas pessoas, elas deixam de escolher, quando elas deixam de escolher por elas próprias, porque tem gente que se acostumou a sempre ter alguém para escolher por ela.
E eu acho isso muito negativo, né? É um aprendizado também a gente escolher. E essa escolha, ela precisa ser o mais fiel possível aos seus sonhos, aquilo que você deseja. É claro que em algum momento, talvez você vá fazer coisas, né, como eu já fiz, Beatriz também, fazemos até hoje, coisas que não são tão agradáveis assim, que não faz parte do que você gosta, do seu sonho, mas são necessárias. Mas isso é bem diferente de você escolher alguma oportunidade, alguma situação que vai te distanciar muito do seu caminho, e aí depois, para corrigir a rota, fica mais difícil. Então, o que é jogar no seu time? É você, primeiro, se cercar de pessoas que estão ali te dando apoio para aquele seu projeto de vida, né? Então, a gente, claro, o seu time é você com você mesmo, mas você tem uma rede de apoio, né? O seu time não precisa ser você, eu e eu mesmo sozinha. Eu mesmo, meus amigos, né? Marido, filho e tudo mais, junto nesse projeto maior. Mas sabendo também, que eu acho que essa que é a questão do respeito que a Beatriz vem falando, que cada um tem o seu projeto de vida e que podemos compartilhar e dar apoio nos momentos necessários. Então, eu acho que isso é muito importante. E respeitar que, às vezes, o meu projeto de vida não é o mesmo projeto do meu marido, do meu filho, mas nos respeitamos e nos damos apoio. Então, essa rede, você criar essa rede, eu acho que isso é muito importante nesse momento, né? E, além disso, eu acho que o mais importante ainda é você começar a se autodescobrir, começar a ser feliz aqui agora. Então, ser feliz aqui agora é buscar a sua essência e buscar o que te deixa feliz. Começa a experimentar, a gente sempre fala isso. E aí, Beatriz, a gente tem aí um slide que vai falando dessa questão do jogar no time. Às vezes você está jogando contra você. Então, tem algumas dicas aí importantes. Quer falar? Quero. Eu acho que essa questão de quando a gente joga no nosso próprio time é justamente quando a gente se escolhe. Isso é importantíssimo. Se você não se escolher, ninguém mais vai te escolher. Essa frase eu sei que é forte, mas se você não se escolhe, ninguém mais te escolhe. Então você tem que ser a primeira pessoa a se escolher. Porque se o outro te escolhe sem que você se escolha, ele está escolhendo a parte de você que cabe a ele fazer. Então, você pode ser manipulado, por exemplo. Você pode ser enganado, você pode ser levado por caminhos que você não gostaria de estar e vai aceitando esses caminhos como se você fosse uma vítima da vida, do destino, e não tornando a sua vida e o seu destino os seus melhores amigos. Mas para isso, para que isso aconteça, para que eles sejam seus melhores amigos, você precisa se escolher, em primeiro lugar, escolher a si mesmo, né? E compartilhar, assim como a Bianca falou, com as outras pessoas, mas é importantíssimo que a gente se escolha. Então, aí, o que a gente coloca nesse slide, são dicas, né? A primeira dica é seja fiel aos seus princípios. Quais são os seus princípios, aqueles que você sabe que são os mais valorosos e que cabe a você se autodirecionar em relação a esses princípios? Colaborar com os outros sem se prejudicar. A colaboração é essencial, gente. A sociedade, cada vez mais, vem caminhando para a noção de colaboração. Eu acho fantástico, e acho mesmo assim, muito fantástico quando a gente entende que você não precisa ter você uma furadeira dentro da sua casa, o vizinho outro, o seu amigo outro, porque você não usa uma furadeira todo dia, então um pode emprestar para o outro. Então a colaboração faz parte da vida. A gente pode colaborar, mas desde que você não se prejudique nessa colaboração, porque você primeiro colabora com você. Quando você se escolhe, quando você joga no seu time, você colabora com você. E aí, em seguida, você vai querer colaborar com as outras pessoas de uma forma genuína. E isso tem nome, chama-se altruísmo. O altruísmo, que é o contrário do egoísmo, é quando você se escolhe, se valoriza, se representa diante da vida, sabe como se posicionar para o seu próprio benefício, e você sabe como se direcionar para a colaboração, para a vida em sociedade, de uma maneira altruísta, colaborando com as outras pessoas verdadeiramente. Não para ter alguma coisa em retorno, não para ter algum objeto ou até migalhas de afeto, mas você colabora porque isso faz parte da natureza humana, a colaboração. Tenha em mente que você é o capitão do seu time. E você deve se orientar na sua jornada. É você que é o capitão do seu time. Quando você deixa outra pessoa ser o capitão do seu time, o que acontece? Você dá o seu poder pessoal para outra pessoa. À medida que você dá o seu poder pessoal para outra pessoa, o que acontece com você? Você perde o seu poder pessoal. Você fica refém do que a outra pessoa pensa a seu respeito.
E sempre a ideia do outro a respeito da gente é sempre uma ideia do ponto de vista da pessoa, e não do nosso ponto de vista. E a gente muda, né? A partir do momento que a gente escuta alguma coisa, que a gente vivencia uma experiência, com a própria vida, a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando. Então, a gente não é hoje a mesma pessoa que a gente era um mês atrás, há 2 meses atrás. E que bom que a gente está sempre amadurecendo. Criar espaços para você se recompor e se refazer, eu acho isso fundamental. Porque, às vezes, a vida nos dá baques, a gente se impacta. Às vezes, a gente perde um animal de estimação, perde um ente querido, né? A gente tem uma notícia negativa, a gente perde um trabalho que você gostava, coisas que acontecem com a gente. Então, diante dessas situações que acontecem, dessas experiências de vida, a gente também precisa criar espaço para a gente se recompor e para a gente se refazer internamente, se dar essa chance de se recompor e não se atropelar. E cada vez mais a sociedade vem adoecendo porque as pessoas não se permitem sentir. Elas vão se atropelando uma atrás da outra, cada emoção atrás da outra, há um atropelamento. E aí vamos tomar remédio para poder abafar isso aqui, que eu não quero sentir isso, eu não quero sentir desconforto. E no lugar de que o desconforto, o que ele traz para você é que tem algo a ser resolvido. Então, você deveria dar boas-vindas. Desconforto, seja bem-vindo, já que você chegou. Vamos sentar, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos fazer um chazinho, tomar um suco, né? Convida para bater um papo e você se entender com esse desconforto. Olhar para esse desconforto, transformar ele no seu amigo, no seu aliado, aprender com ele e se refazer e se recompor. Esse espaço de se recompor é necessário. Assim como o espaço de dormir, o espaço de descansar, de se alimentar, de namorar, tudo isso é necessário na vida, de ter lazer, né, Bianca? Assim, a gente até parou de compartilhar, porque uma coisa que é interessante, que a Beatriz está falando aí, nesse espaço, é a gente buscar ter a oportunidade, né, de se permitir. E esse se permitir é esse olhar para dentro, esse espaço de se recompor, esse tempo de se refazer, de perceber suas próprias emoções, que naquele dia você não está tão legal assim, mas, e também quando a gente vai ajudar, a questão do altruísmo, que eu acho muito interessante, porque quando a gente vai ajudar o outro, a gente ajuda, muita gente está acostumada, por uma questão cultural mesmo, de que para você ajudar o outro, muitas vezes você tem que se prejudicar, você tem que abrir mão do que você está fazendo para se prejudicar, porque se você não ajudar o outro naquele momento, você é egoísta. E é justamente o contrário, né? Você não é egoísta. Só que se você ficar se prejudicando o tempo inteiro, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais ajudar a pessoa com qualidade. É aquela máxima do avião, né? Você primeiro bota a máscara em você, para depois ajudar alguém a botar a sua máscara. Então, é interessante isso, porque a gente não está acostumado. Então, quando as pessoas acham assim, poxa, eu preciso de um tempo para mim, aí a pessoa acha assim, fulaninha é egoísta. Não é egoísmo, gente. Então, assim, é uma mudança de paradigma no sentido de pensamento, né? Porque nós crescemos nesse meio cultural que você tem que se doar o tempo inteiro e que você precisa fazer o que a sociedade espera. Mas, talvez, por isso, tenha aumentado nos últimos anos o número de casos de depressão, estresse e ansiedade, né? E até de suicídio. Então, o quão importante também é a gente buscar ser fiel, né, à nossa essência e ajudar o outro sem se prejudicar. Então, é muito importante. Não adianta você ter a furadeira e emprestar para a vizinhança inteira e na hora que você precisar, o seu vizinho não devolver. Então, assim, e é cultural isso, né? Porque tem sempre uma questão do ganhar vantagem em cima de alguma coisa, a cultura do medo também, da raiva, do ódio, que eu acho que tá bom, né, gente? A gente precisa ter mais tolerância, amar mais. Então, o amor incondicional é maravilhoso. Luz. E para isso, a gente precisa aprender a jogar no nosso time e compartilhar. Compartilha a tela aí, Beatriz, que tem uma coisa muito interessante. Falando aí dessa questão de criar espaços e se refazer, se recompor, e depois facilitar o seu jogo. E para facilitar o jogo, a gente precisa, em algum momento, quando você se recompor, você estiver bem, né, você criar estratégia para continuar. É claro que, às vezes, também uma outra situação que a gente vê muito acontecendo é a pessoa esperar a situação ideal para você criar as estratégias. E essa situação ideal talvez não vai existir nunca. Então, até no meio do caos, né, que a gente chama de ócio criativo, que você crie estratégias para continuar.
Então, tudo bem, estou mal, hoje eu não vou fazer nada, mas amanhã eu vou dar um passo na direção do que eu quero. Então, criar estratégias para que você se respeite, mas que em algum momento você consiga continuar. A gente vê muito isso, eu e Beatriz, nós somos professoras também, né? Então, a gente percebe essa questão, às vezes, do aluno estar escrevendo um TCC, está com dificuldade, ou tem dificuldade de escrever um texto para uma atividade avaliativa, para uma prova, e às vezes a pessoa deixa para o último dia, e aí no último dia ficou doente, não está bem, e aí ela não consegue. Então, assim, o que a gente pode fazer dia a dia, tijolinho por tijolinho, que foi uma imagem até que a gente jogou na live, lançou na live da semana passada, o que a gente pode fazer para que a gente não se prejudique também, não se auto-boicote, né? Então, criar essas estratégias, mesmo no caos, ela é importante, apesar de ter momentos que você não vai conseguir, que você precisa respeitar o seu caos, né? Então, se recompor, se refazer, mas criar estratégias para continuar e não ficar paralisado. Eu acho que isso é muito importante, né, Beatriz? Quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, criar estratégia para continuar, porque a gente também precisa se retirar do fundo do poço. Sim. Essa eu acho que é uma coisa, porque todo mundo na vida, todo mundo, eu, Bianca, todo mundo já teve algum momento do fundo do poço. E às vezes a gente está muito bem, a gente recebe uma notícia e a gente vai para o fundo do poço. Exatamente. E o fundo do poço é sempre diferente, nunca é igual do fundo do poço anterior. Mas a gente precisa se retirar de lá e não ficar aguardando que alguém, né, venha salvar a gente ou venha retirar a gente do fundo do poço. A gente vai pedir ajuda, a gente vai criar estratégias, pedir ajuda, mas a gente tem que ter consciência também de uma ação com os nossos recursos, daquilo que é possível naquele momento. Então, às vezes, o possível naquele momento é sair, dar uma volta no quarteirão, respirar, sentir a luz do sol, já é alguma coisa, é o que é possível para você. Então, nesse momento, se você está vivendo uma situação, ou tem algum conhecido que está vivendo uma situação de depressão, ou que está vivendo uma situação de ansiedade extrema, ou uma situação de isolamento extremo, em função das condições desse momento, talvez você possa enviar essa like ou dar uma sugestão para essa pessoa, para ajudar essa pessoa a acolher primeiro essa pessoa, porque ela não está nessa condição porque ela quer, ela está nessa condição por um estado emocional. Então, acolher essa pessoa, o sofrimento dela, e talvez ajudar ela, incentivando, olha, vamos dar uma volta no quarteirão? Vamos sentir o sol bater no rosto, o vento bater no rosto, vamos entrar em contato com a natureza, vamos fazer alguma coisa que você gosta. Eu acho que isso é importante também, a gente poder ajudar as outras pessoas a partir... porque a gente também vai receber ajuda. Em algum momento você já recebeu ajuda de alguém, né? Em algum momento você também pode ajudar. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente poder estar disponível de ajudar a outra pessoa e a gente também poder ser ajudado, né? E aí a última frase desse slide, que é: ative sua consciência para aprender e crescer com as suas experiências. Tudo na vida é experiência, tudo. E essas experiências que a gente intitula como positiva ou negativa, e às vezes lá na frente, aquilo não vai ser negativo como a gente acha que é agora. Eu poderia dizer N situações que na minha vida eu entendi naquele momento como sendo negativa, extremamente negativa, e que depois de um tempo eu agradeci por aquilo ter acontecido. E eu falei, nossa, que bom que aquilo que aconteceu, hein? Se não tivesse acontecido, nem sei como que eu estaria hoje. Então, assim, a gente tem... Eu vou contar uma metáfora, então, porque eu acho que é melhor do que a gente falar da vida pessoal da gente, mas eu vou contar uma metáfora, que é a metáfora da vaquinha jogada no precipício. É uma metáfora super conhecida, que você jogar na internet, mas é bom a gente lembrar dela. Que tinha um sábio, né, que passou por vários... foi passando por vários lugares, lugarejos e tudo mais, e ele estava com o discípulo dele. E aí, um dia, ele passou por um lugarejo e ele viu uma família que estava ali com uma vaca e chamou eles para dormir naquele lugar, naquele lugarejo. Não, dorme aqui, fica aqui com a gente e tudo mais, nessa noite, toma aqui um copo de leite, um queijo que a gente fez, que a gente tem uma vaquinha ali no quintal. Essa vaquinha é super maravilhosa, e aí a gente vai se ajudando aqui. Aí o sábio, não, tudo bem, a gente já está cansado de andar tanto tempo mesmo, então vamos dormir aqui nessa noite. Aí no dia seguinte, aquela família muito humilde, foi ali, fez um café da manhã maravilhoso para aquele sábio e para aquele discípulo, né, ali com um bolinho, um cafezinho, um queijinho, coisas muito simples, mas era um café farto, né, para aquele sábio que já tinha uma vida renunciada. E aí ele vai, agradece, e quando eles estão saindo do terreno, daquele sítiozinho, daquela família, que tinha uma vaquinha, que tinha o quintalzinho, né, ali um poço no quintal, e uma casinha simples.
E aí o discípulo falou, poxa, muito legal essa família, né? Como que o senhor acha que a gente pode retribuir esse gesto, perguntando para o sábio, esse gesto aí de eles terem acolhido a gente? E aí o sábio vira e fala assim, volta lá e joga a vaquinha no morro abaixo. Mas, mestre, é a única vaca que eles têm. Se eu for jogar aquela vaca morro abaixo, eles vão passar fome. Vai lá, joga aquela vaca morro abaixo. Aí o discípulo, obedecendo o mestre, né, o sábio, foi lá e jogou. E ficou com aquilo na cabeça, né, carregando aquela culpa de que jogou, acabei com a vida daquela família, mas o sábio mandou, o mestre mandou, eu fui lá e fiz. Um ano depois, né, o sábio já tinha até falecido, o discípulo volta e vai lá e volta naquele sítio. Quando ele chega lá, tinha um portão de madeira maravilhoso, tudo dourado em volta. E aí ele acha, nossa, venderam o sítio, né? Viu? Estraguei a vida deles, porque eu joguei a vaquinha no precipício e agora eles tiveram que vender o sítio porque estão passando fome. Aí ele bateu lá na porta e falou, olha, queria saber muito o que aconteceu com essa família que morava aqui antes, porque realmente, nossa, assim, tinha uma vaquinha aqui e tudo, né? O que aconteceu? Aí a pessoa que atendeu falou, nossa, eu sou o filho da senhorinha que morava aqui, que mora aqui, minha avó está lá dentro, né? O meu pai está lá dentro, minha mãe está lá dentro. E a família toda veio morar aqui agora nesse sítio porque aquela vaquinha, ela morreu. Ela caiu lá ladeira abaixo, ele não sabia até então que tinha sido jogada, né? Caiu lá ladeira abaixo e era a única vaca que a gente tinha. Aí depois que a gente não tinha mais a vaca, a gente foi percebendo que a gente tinha que fazer outras coisas. Então a gente foi plantar, a gente foi usar tecnologia para poder aumentar. Aí a gente já comprou um hectare a mais. Então hoje a gente não tem mais um sítio, a gente tem uma fazenda. E olha, nossa vida até melhorou, e melhorou muito. Só não quer entrar para conhecer? E aí ele falou assim, nossa, se eu soubesse, eu não tinha me sentido um ano culpado de ter jogado essa vaquinha no morro abaixo, né? Essas vaquinhas no precipício. Porque, afinal de contas, como é que a vida dessa família melhorou? Então, às vezes, quando aquele único recurso que a gente acredita que a gente tem, né, ele é colocado à prova, a gente tem que lançar mão de outros recursos. Essa é a metáfora. A gente poder se conhecer e lançar mão de outros recursos. Porque aquela vaquinha que a gente tinha para jogar no precipício, que às vezes a gente fica agarrado naquela vaquinha, que às vezes atrapalha a gente, a única fonte da gente tem de segurança, tipo uma boia salva-vida, mas na verdade já está mais te atrapalhando do que está te ajudando. E aí essa metáfora no final tem aquela pergunta, né? Qual é a vaquinha que você tem que jogar no precipício? Então aqui é uma história mais para a gente poder ilustrar disso que a gente está falando, que a gente precisa se reinventar, que a gente precisa se recriar, jogar no nosso time. Jogar no nosso time é isso também, é refletir, ter autoconsciência. Qual é a vaquinha que eu preciso jogar no precipício? O que é que está me maltratando, que apesar de ter um ganho secundário, mas que me atrapalha a minha vida, atrapalha o meu crescimento? O que é que eu estou me auto-sabotando? Né, Bianca? Eu acho que essa história é maravilhosa, a gente que sempre que pode ilustra com ela, né? E a questão da gente estar buscando uma sair da nossa zona de conforto, eu acho que essa que é a grande questão, porque o crescimento, o despertar da consciência e a evolução que todos nós precisamos estar desenvolvendo, ela tem a ver com sair da sua zona de conforto. Então, se você está muito acostumado com aquilo ali e durante muito tempo, de fazer sempre as mesmas coisas e tal, está tudo bem, está tudo certo. Mas isso não te traz crescimento algum e você não está feliz daquela forma, é uma coisa que é importante você refletir. Se está feliz, tudo bem, ok. Mas se não está, porque a gente se acostuma, né? O ser humano é tão interessante que o ser humano ele se acostuma até com as piores coisas. Né? E a gente vê muito isso com até a questão do abuso mesmo em casa, da violência doméstica, né? A pessoa está ali, às vezes, apanhando, ou com uma situação de violência verbal, psicológica, mas ela se acostumou e ela não consegue se ver vivendo sem aquela pessoa ao lado dela. Então, e acaba aceitando determinadas coisas, né? Ou por medo, e aí aquilo ali vai perdurando. Então, é importante que a gente realmente comece a perceber, será que isso daqui está me fazendo bem? Ou será que eu estou acomodado nessa situação por não saber viver de uma outra forma? Porque a mudança também é difícil, né? Quantas vezes eu e a Beatriz passamos por processos de mudança e cada vez, né, a gente foi para uma cidade, depois ela veio para uma cidade, eu fui para outra, e aí todo esse processo de mudança é difícil mesmo, você largar tudo que você está fazendo num lugar e ir para outro.
você largar um emprego e ir para outro, né? E tudo isso faz parte do seu crescimento. Assim também como os relacionamentos. Então, que realmente você precisa jogar fora hoje para que você viva diferente. Porque às vezes você acostumou só com aquela vaquinha dando o seu leite e o seu queijo. Só que quando a vaquinha ela vai e morre, né, é jogada pelo precipício e morre, eles começam a criar outras possibilidades. Que infinitas possibilidades nós temos hoje e que o universo nos oferece. Será que a gente está vendo só uma partezinha? Ou será que a gente pode ampliar a nossa visão e ver as infinitas possibilidades que nós temos? E, às vezes, o jogar no nosso time tem a ver com isso também, né, Beatriz? Porque, às vezes, nós mesmos não jogamos no nosso time quando a gente se limita numa determinada situação, numa determinada possibilidade e acha que só existe aquilo ali. E, às vezes, vem até pessoas que querem abrir os nossos olhos, ampliar os horizontes, e se a gente se fecha numa redoma de vidro e não aceita, né, não ouve, a gente tem mais dificuldade, eu acho, nesse processo de mudança, né, porque a gente não está olhando todo, a gente está olhando só uma pequena parte da situação. E quanto mais a gente amplia a nossa percepção e vê de outros ângulos, de outras situações, mais a gente consegue criar novas possibilidades. Eu acho que isso é fantástico, criar novas possibilidades. E para isso, muitas vezes, a gente precisa deixar algo que a gente já está acostumado a fazer há muito tempo, porque a gente se habitua com isso. Né? É fácil? Não, não é fácil, mas é igualmente necessário. A gente precisa viver a vida. Eu acho que isso que é muito importante. Eu vou voltar, diante disso tudo que você falou, Bianca, eu vou voltar na autossabotagem. O quanto que muitas vezes, e isso é um tema, que eu acho que é um tema até para uma outra live, né, depois, mas quantas vezes a gente volta para uma zona de conforto negativa. Sim. Que você já sabe que vai te trazer sofrimento e você decide voltar para aquilo porque você acredita que aquela é a sua única opção. Ou seja acreditando nisso conscientemente ou inconscientemente. Então, você acaba buscando o prazer no desprazer. Porque é um prazer instantâneo que te dá aquilo naquele momento, como, por exemplo, estar numa relação que não é saudável e você está sempre voltando para aquela relação que não é saudável. Então, já terminou uma relação que já sabe que é tóxica, que não é saudável, aí toda hora você volta e procura aquela pessoa quando você se sente sozinho. Seria mais fácil, ao mesmo tempo mais difícil, né, e mais trabalhoso, porque é uma autolapidação, você poder olhar para você mesmo, se autolapidar e lidar com a sua solitude. Eu olhar o que essa solidão quer te dizer e trabalhar as suas escolhas, né, e tudo mais, para que você possa estar pronto para uma relação que vai te fazer bem, ao invés de ficar focando numa relação que está sempre te fazendo mal. Então, essa é uma questão. Outra questão, alimentação. Se você sabe que alguma coisa vai te fazer mal, para que você continua comendo essa coisa que vai te fazer mal? Eu não vejo sentido nisso, né? Então, se você... É uma realidade. Porque é gostoso. Gente, tem tanta coisa que é gostosa nesse mundo, tanta coisa que é gostosa, que se a gente fosse pensar só no prazer, a gente muito provavelmente ia fazer só aquilo que a gente gosta de fazer. Só aquilo que vai dar prazer para a gente, um prazer extremo, né? Por exemplo, ia viver de férias. Ia viver na praia, outra pessoa ia viver na montanha, porque é o que gosta mais, outra pessoa ia viver na cachoeira, né? Outra pessoa não ia sair da cama, e só ver série da Netflix, dependendo daquilo que você mais gosta, essa ia ser a sua realidade. Mas a vida não é isso, a vida real é crescimento. E para a gente crescer, a gente precisa se movimentar, a gente precisa se caminhar na direção da vida, a gente precisa ter aliados na nossa vida e nós precisamos ser o nosso principal aliado, ou seja, precisamos jogar no nosso time. Então, a vida não pode ser só esse prazer. A gente precisa encontrar um alinhamento daquilo que talvez não seja tão agradável assim, mas que a gente sabe que faz parte do nosso crescimento, que a gente sabe que vai fazer bem para a gente lá no futuro. Então, é a mesma coisa, por exemplo, quando você... A melhor analogia que eu posso fazer relacionado a isso, aí é uma analogia, metáfora, que é quando você vai estudar. Então, falar assim, não, vou fazer uma graduação. É tudo uma delícia? Claro que não. Tem momentos muito agradáveis, tem. E tem momentos que são muito desagradáveis, quando você tem que estudar para uma prova, numa disciplina que você não gosta, com um professor que você não gosta, não vai ser agradável. Mas você sabe que isso vai te dar, a longo prazo, lá no futuro, vai te dar um diploma, por exemplo.
ou vai te dar uma possibilidade de crescimento profissional, de você poder trabalhar em alguma coisa que você realmente gosta, que você realmente se encanta. Então, isso também faz parte da vida adulta, da gente poder fazer investimentos a longo prazo. Então, se eu quero ter uma vida saudável, eu tenho que investir nisso agora, e amanhã, e depois de amanhã. Isso não significa que eu não vou ter prazeres, mas eu preciso encontrar os meus prazeres. E eu preciso ser honesto comigo. Quando eu sou honesto comigo, eu vou entender qual o papel disso na minha vida. E aí qual o papel da comida, qual o papel da bebida, se a pessoa bebe, né, bebida alcoólica, até um ponto de se prejudicar. Qual o papel de uma compra excessiva que você mal consegue pagar seu cartão de crédito. Qual o papel de você estar num relacionamento que te faz mal, mas que tem algumas coisas que são boas. Então, às vezes, tem lá no relacionamento, 40% do relacionamento é bom, 60% é ruim. Gente, essa conta não está equilibrada, não está bom isso, entendeu? O que você está fazendo aí? Então, essa é a grande questão. Primeiro, relacione-se com você com honestidade com você. Porque você é a sua casa, seu corpo é a sua casa, sua alma é a sua casa, é aí que você mora. Então, se é aí que você mora, tem que ter um compromisso com você. Jogar no seu time é isso. Eu olhar e falar assim, não, eu vou treinar. O que um jogador faz? A gente botou na imagem um jogador de basquete. Ele acorda e treina. O Michael Phelps tem uma frase dele que eu nunca esqueci na minha vida. Ele fala assim, para mim não faz diferença se eu comer 3.000 calorias no dia. Eu nunca vou esquecer essa frase dele. 3.000 calorias é coisa pra caramba, tá, gente? Só para vocês terem ideia, um adulto homem, porque as mulheres, elas gastam menos caloria do que o homem, uma mulher comum, né? Porque a gente tem menos massa muscular do que o homem. Então, um adulto homem, ele consome em torno de 2.000 calorias dia. Mulher, em torno de 1.500, 1.200, dependendo da mulher, do trabalho, de como que ela se exercita e tudo mais, por dia. E aí ele falou assim, se eu comer 3.000 calorias, para mim não faz diferença, porque eu gasto 4.000 calorias por dia, porque eu treino 6 horas por dia, fazendo chuva, fazendo sol. Então, isso faz parte do meu desempenho. Quanto melhor eu preciso ser, porque eu sou o meu próprio concorrente, eu preciso baixar o meu próprio tempo da Olimpíada passada. Então, cada vez, para quem não conhece o Michael Phelps, é um campeão olímpico de natação dos Estados Unidos. E aí ele fala isso, ele fala, então, eu tenho que viver minha vida conforme o meu jogo, o jogo que eu escolhi jogar na minha vida. Então é isso, é você poder escolher o jogo que você quer jogar e ser fiel ao seu jogo. Então, para isso, você tem que investir no seu jogo. Não dá para não investir no jogo, né, Bianca? Não dá para escolher um jogo e não fazer parte dele. Assim, uma coisa que é interessante é a questão do que é sabotagem e autossabotagem, né? E que tem tudo a ver com o que você falou do Michael Phelps. A sabotagem é uma ação deliberada de enfraquecer uma pessoa ou alguma situação, né? Seja através de subversão, de obstrução, de destruição. E aí, quando essa sabotagem envolve você mesmo, a gente chama de autossabotagem. E o que é interessante é que a autossabotagem ela tem a ver com autodestruição, ela tem a ver com você se boicotar o tempo inteiro. Então, isso quer dizer que você pode prejudicar, né? A sabotagem, você pode prejudicar alguém, mas a autossabotagem é você se prejudicar. E quantas coisas, e em quantas situações da sua vida você já se prejudicou? Né? E até em prol de querer agradar alguém, ou em prol de estar encaixado nos paradigmas da sociedade ou daquela comunidade específica, né? Então, que bom que a gente pode falar disso, e que bom que a gente pode refletir. O que eu estou me auto-sabotando hoje? Quais são as escolhas que me fazem me auto-sabotar e como eu posso melhorar? Eu acho que são perguntas importantes para a gente fazer nesse momento atual, para que a gente escolha sofrer o mínimo possível. Eu não estou dizendo que a gente não vai sofrer. Tem sofrimento? Tem, porque tem acontecimentos alheios à nossa vontade que muitas vezes não vão deixar a gente feliz, né? Mas quando a gente deixa de se auto-sabotar, eu acho que já é um caminho aí imenso para em rumo ao encontro de nós mesmos. Então, assim, o que você pode fazer para deixar de se auto-sabotar? Com certeza, nessa semana você fez algo para você se auto-sabotar, né? Eu fiz, Beatriz provavelmente fez, mas aí quando a gente percebe isso, e é treinado, né? Eu e a Beatriz, como a gente já é mais treinado, o que a gente faz? Prontamente a gente percebe e a gente corrige a rota. Não, peraí, essa escolha aqui
vai me prejudicar. Por que eu estou fazendo isso? E aí, automaticamente, a gente corrige a rota e escolhe diferente. Eu acho que essa que é a grande questão. Não é que você nunca vai se auto-sabotar, não é isso. Mas que você percebe o que você está fazendo e que você possa corrigir a rota e escolher diferente. Né? Não é que você nunca vai fazer, mas quando você fizer, você vai perceber isso mais automaticamente, porque... E até no seu pensamento. Pensou, já cancela aquele pensamento, já substitui, né? Eu acho que isso é muito importante. Exatamente, eu acho que é muito importante. A Rosane colocou aí, meu pior defeito é não saber dizer não. Sempre muito criativa, pessoas se aproveitam disso. Faço os trabalhos do qual a outra pessoa deveria fazê-lo. Só lembra de mim quando convém. Triste. Rosane, e isso é uma questão que muitas pessoas trazem, muitas pessoas colocam, não? Isso não é só você. Então, a dica para isso é começar a dizer não para as pequenas coisas, para aquilo que talvez não vai te impactar tanto, para que você consiga dizer não para as grandes coisas que talvez te impactem mais, porque às vezes as pessoas, quando a gente começa dizendo não, as pessoas às vezes falam assim, mas fulano era tão bonzinho, dizia assim para tudo e tudo mais, mas percebe que quando a gente é muito bonzinho para o outro, a gente acaba também se prejudicando e não sendo bonzinho com a gente mesmo. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso também. Então não para as pequenas coisas, começam a exercitar. É um exercício, tá? Isso é um exercício diário, tá? Para que você possa, aos pouquinhos, você e todas as outras pessoas, e nós também, né? Aprender a dizer não para aquilo que realmente a gente precisa dizer não e dizer sim para aquilo que a gente realmente quer dizer sim, precisa dizer sim. A gente tem pouco tempo, né, Bianca? Então eu vou compartilhar aqui o slide que fala sua maior força é a sua própria essência, a sua capacidade de se fortalecer, de investir em você repetidamente. Isso é uma realidade. É você que precisa investir em você cotidianamente. Até a gente botou aí uma imagem da formiguinha, né? Carregando um peso que é maior do que o dela, mas que ela é capaz de carregar, porque ela acredita que ela é capaz de carregar. E aí a gente tem algumas coisas, né, que eu acho que são fundamentais para a gente poder valorizar nesse momento. O amor pela gente, o amor pela vida, fazer uma aliança com a sua própria vida, o amor e o respeito por você. Então, a verdade é você lidar com a sua verdade. E às vezes a nossa verdade é difícil. Às vezes a nossa verdade não é fácil. Às vezes você queria que alguém te amasse de um jeito e aquela pessoa te ama de outro. Tudo bem, é o jeito daquela pessoa amar. Nem todo mundo sabe amar do jeito que você ama. Então, o teu respeito também, a compreensão de como é que o outro lida com o amor. E aí você escolher o seu amor, a sua forma de lidar. Não é porque o outro não te dá que você não vai dar de uma maneira errada, uma maneira que você não acredita, né? É errado porque você não acredita naquilo. Então, você vai valorizar aquilo que você acredita. Então, trazer para você a sua verdade, o seu valor, o respeito por você, a cumplicidade com você mesmo, a admiração por você. Então, assim, se não tem ninguém te admirando, admire-se a si mesmo, você em primeiro lugar. E compreensão. Quando você coloca esses princípios, esses valores para você, você vai colocar para o outro também, vai ser uma pessoa mais colaborativa, mais altruísta, mas de uma forma diferente. Não porque você tem necessidade de agradar ou necessidade de que as pessoas vejam o seu valor, mas porque você vê o seu valor, mas porque você admira a si mesmo. Aí eu preciso que as pessoas me admirem. Isso é ego, isso não é da essência. A essência, ela quer colaborar, ela quer compartilhar. E o ego, ele quer ser admirado. Então, a primeira pessoa que precisa se admirar é você mesmo. Uma pessoa com autoestima elevada, ela se valoriza, ela se ama, ela acredita na sua verdade, ela se respeita, ela é cúmplice de si mesma, porque ela se torna sua melhor amiga, ela se admira, ela se autocompreende. Aí, ela começa a valorizar aquilo que realmente importa para ela. E não apenas ficar chateadinho porque alguém não deu parabéns, não bateu palma para aquilo que você fez, para aquilo que você falou. A vida é assim, algumas pessoas vão concordar com você e outra não. A gente já até fez uma live aqui do Equilibrista, né? Que no final ele fala, se você não viu a live do Equilibrista, está chegando agora, vai lá, procura a live do Equilibrista, porque é super legal, né? Essa live do Equilibrista. No final, o Equilibrista fala, o legal nessa vida é que cada um pensa o que quer. E tá tudo certo, né? Cada um pensa o que quer e tá tudo certo. Beatriz, essa fala sua me lembrou de uma coisa muito interessante, né? Tinha um campo, uma parábola, tinha um campo de trevos de 4 folhas, né? Aquele trevo da sorte, bonito. E tinha um trevo que ele queria se destacar.
Então, ele ficava o tempo inteiro falando, né? Queria crescer mais que os outros, e ficava assim, ei, gente, para toda pessoa que passava, né? Os pedestres ali por aquele campo, ele falava, ei, gente, olha como eu sou bonito, eu sou um trevo da sorte. Vem cá, olha para mim, me admira, olha só como eu sou um trevo da sorte, quanta sorte eu tenho, olha como eu sou bonito e tal, até que um dia chegou, né? E o cara achou bonito, arrancou o trevo morreu. E aí os outros trevinhos falaram assim, ah, tadinho, que azar. E aí a gente fica pensando nessa situação de também o quanto você precisa, que eu acho que talvez isso seja uma questão da autoestima, né? O quanto talvez a gente precise mostrar que a gente é capaz e que a gente é muito bom. E só que não, a gente não precisa de nada disso, a gente só precisa se amar. Se amar. Só que a gente está numa sociedade que a gente foi treinado desde pequenininho a mostrar que você é bom o tempo inteiro. E aí, quando a gente é requisitado, a gente tem que ficar provando que a gente é bom. Então, o segredo vou te dizer agora, dica de R$1 milhão. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é seu melhor amigo aqui agora. E você, sim, pode ser feliz na sua essência, sem precisar agradar todo mundo o tempo inteiro. Ah, Bianca, mas isso é egoísmo? Não, isso é altruísmo. Primeiro você bota a máscara em você, depois você ajuda alguém a botar a própria máscara. Então, importante você pode ser o seu próprio amigo e você não precisa agradar todo mundo. E aí, a gente vê muito isso com adolescentes também. Se em algum momento a pessoa está se sentindo sufocada, pressionada, porque eu sou muito bom em uma coisa ou em outra, e acaba todo mundo deixando. A fulaninha é muito bom, então vamos deixar isso para ela fazer. E aí meio que os outros lavam a mão, porque a sociedade é assim, né, gente? Quando você vê alguém que é muito bom, a fulaninha é muito boa, não, a fulaninha dá conta. Não precisa da gente para ajudar. E aí fulaninho fica no bloco, deu sozinho fazendo todo. Tudo bem, ele é muito bom, mas vai chegar uma hora que isso vai ser estressante e vai causar ansiedade. Então, pare de fazer tudo para todo mundo. Aprenda a dizer não e a dizer sim para você. Diga sim para você no dia de hoje. O que eu posso dizer sim para mim? E o outro, gente, não é um não com raiva, não é um não amoroso, carinhoso. Olha, nesse momento da minha vida, eu estou priorizando outras coisas, então agora eu não vou poder te ajudar. Quem sabe em outro momento. Olha só que delícia, né? Então, assim, que a gente possa literalmente ser feliz aqui agora e fazer escolhas mais saudáveis, jogando no nosso próprio time e fazendo uma rede boa para que a gente possa ajudar cada vez mais e mais pessoas sem se prejudicar, sem precisar agradar todo mundo. Então, no pensador aí, Beatriz, qual é o teu maior medo? E aí tem uma frase que a gente separou, né, que é do treino do filme Coach Carter, treinando. Veja. Então, esse filme, Coach Carter, quem não viu, veja. E aí tem uma frase que fala, qual é o seu maior medo? O nosso maior medo não é sermos inadequados, o nosso maior medo é sermos infinitamente poderosos. É a nossa própria luz, não a nossa escuridão que nos amedronta. Sermos pequenos não engrandece o mundo. Não há nada de transcendente em sermos. Então, é muito importante que você realmente possa ativar a sua luz interna, ser quem você é. Eu acho que isso que é o mais importante na vida. É quem você é, né? Investir nisso, porque é a única coisa que a gente vai carregar daqui. E quando a gente vai falar, e a gente escolheu esse título, né, a série Despertando com as Bis, é porque todos nós estamos nesse processo desse despertar. Todos nós. E se alguém falasse, não, já despertei, agora estou aqui todo maravilhoso, não tenho mais problema nenhum, mentira. Todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio. A grande questão é como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai lidar com isso? Essa é a questão. Desafios teremos. Como é que você vai... No dia a dia, cada dia, cada dia, claro. Situações acontecem. E transformar a vida um pouco mais, com um pouco mais de amor, um pouco mais de diversão, um pouco mais de generosidade com você, sem tanta autocobrança, mas também não se autocobrar, sem tanta autocobrança, não significa vou largar para lá e não vou fazer nada daquilo que é necessário para que eu tenha uma vida satisfatória. E aí entra uma vida satisfatória, entender que você tem um corpo, que esse corpo é o veículo do seu ser, o veículo da sua alma, que ele precisa ser cuidado, né? E que ele precisa de atenção. Então, a gente não pode negligenciar também esse veículo poderoso que a gente ganhou, né? E a gente também precisa observar
como é que a gente pode se conduzir pela vida, transformando a vida na nossa maior aliada, e não na nossa inimiga. Para de brigar com a vida. Ah, tá dando tudo errado na minha vida, é porque você está lutando contra ela. Se você navegar junto, as coisas vão fluir, com certeza, né, Bianca? É a corrente, né? Quando a gente nada, né? A gente nadou, eu e Beatriz, muitos anos. Quando a gente nada, principalmente no mar aberto, a gente não nada contra a corrente. A gente aproveita a corrente e usa isso a favor da gente. Então, isso também eu acho que é uma inteligência muito interessante, uma sabedoria. Então, isso, não fique correndo, nem lutando contra a vida, nem nadando contra a corrente. Utilize ela a seu favor. Então, dessa situação que às vezes hoje está se mostrando, às vezes, talvez negativa, do que você pode tirar para que ela se torne positiva? Que aprendizado você pode tirar disso? Né? Então, acho que em todas as situações, a grande pergunta que eu sempre faço é, poxa, isso aconteceu, tá? O que eu preciso aprender com isso? Como eu posso melhorar aqui agora? Eu acho que são questões fundamentais para que a gente possa jogar no nosso time e ser mais assertivo com a gente mesmo, mais feliz. Eu acho que essa é a grande missão de todo mundo. Né? Deixa eu ver aqui. E lembre-se que o seu despertar é só seu. Não adianta você querer convencer o seu familiar que você ama, o seu cônjuge, o seu filho, o seu melhor amigo, cada um tem seu tempo. Então, também não se torne um chato, né? Que fica conhecer os outros, que o seu caminho é maravilhoso. Cada um tem seu caminho. Então, curta o seu caminho, curta a sua jornada e deixa o outro curtir o dele. Se alguém te perguntar, se alguém te pedir sua ajuda, aí você vai, oferece ajuda. Você pode até compartilhar algo que você está aprendendo agora nesse momento da sua vida, nos seus estudos. E se a pessoa estiver interessada, ela vai te perguntar mais. Se ela não estiver interessada, aquele assunto vai morrer, faz parte, né? Quero agradecer imensamente, lembrando que semana que vem a gente tem uma outra live às 4h, aqui no YouTube, na série Despertando com as Bias. E a gente já tem até tema para a semana que vem, né, Bianca? Qual que é o tema? Sim, aprendendo a lidar com o seu medo, né? O seu medo, ele pode ser seu aliado? A gente vai falar sobre isso. Exatamente, transforme o medo no seu aliado. Então, semana que vem a gente se encontra. Lembrando que a gente tem meditação toda quarta-feira nas redes sociais aqui da Casa dos 7 Saberes. Gratidão, até semana que vem. Gratidão, irmã. Te amo. Gratidão, beijos, até semana que vem.